para fazer uma oração ou estão se encontrando só no dia do culto na igreja? Porque na noite de hoje Jesus diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Certa ocasião tinha um irmão que ninguém dava nada por ele. Todos chamavam ele de favelado, de mendigo, porque ele vivia catando reciclagem para poder sobreviver. Mas era um irmão fiel na igreja. E uma coisa eu te digo: Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Não se sinta pequeno dentro da casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o valor que você tem, você novo convertido, o valor que vocês têm é o mesmo valor que o corpo de obreiro tem. Ninguém é mais do que ninguém aqui, porque o maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem quiser ser estrela vai se apagar na noite de hoje, porque a estrela que brilha aqui é o nosso Deus Todo-Poderoso. Este jovem na igreja, ele ficava todos os cultos pulando em cima dos bancos, nas cadeiras, glorificando, dando glória a Deus, perturbando a igreja, de tanto dar glória a Deus. E certo dia chegou um pastor que foi tomar conta dessa congregação, e os obreiros chegaram para o pastor, o evangelista, o presbítero, os obreiros chegou, disse: pastor, tem um jovem aqui que vive perturbando na igreja. Ele vive pulando em cima dos bancos, em cima das cadeiras, e não para, é toda hora dando glória a Deus. O pastor, daqueles que qualquer coisa ele quer resolver por conta própria, disse: o que é que você quer que eu faça com eles? Ele disse, os obreiros disseram: eu quero que o senhor instrua ele, coloque ele na disciplina, coloque ele no banco, para ele ficar quieto, calado. O pastor disse: isso é mole para mim, deixa comigo. Quando for domingo que eu for para a igreja, eu vou conversar com ele. Vou mandar ele ficar quietinho lá na cadeira, sem se levantar. Mas Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus pode te usar na noite de hoje para confundir aqueles que vivem de paletó e gravata. É só você confiar, porque o versículo chave diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. O pastor, chegando em casa, falando com a esposa, disse: meu bem, cheguei nesta congregação há poucos dias e já tenho uma missão para eu fazer. Ela disse: o que foi? Ele disse: tem um jovem que vive perturbando na igreja, vive tirando a atenção dos irmãos da igreja, é toda hora pulando em cima dos bancos, das cadeiras, glorificando, correndo dentro da igreja. Ela disse: o que é que você vai fazer? Eu vou colocar ele em disciplina, eu vou excluir ele. A esposa do pastor, a missionária, mais crente do que o próprio pastor, disse: não faça isso não. Em vez de você dar uma disciplina a ele, procura visitar o irmão. Antes de você tomar a providência, procura visitar. Quando você visitar o irmão, se você confirmar que é tudo aquilo que os irmãos estão falando, aí você toma providência. Ele disse: está certo, eu vou lá. Procurou saber onde era a casa desse irmão, que todos tinham ele como favelado, só porque trabalhava na reciclagem para ganhar o ganha-pão. Mas uma coisa eu digo: é dinheiro digno, porque não tem profissão ruim. Tem gente ruim que não sabe procurar as verdadeiras profissões. Tem gente ruim que só sabe querer destruir a vida do próximo. Ele pegou o carro e saiu à procura desse jovem, sem ele saber onde que ele morava. Chegou numa loja do empresário, perguntou: me diga onde é que mora o Hermânio. Ele disse: pastor, se eu fosse você eu não ia lá não. É lá na favela, lá na vila do cemitério, lá no final, na favela, aonde só tem abismo. Se eu fosse o senhor eu não ia lá não. Ele disse: eu vou. Pegou o carro dele e foi. Até onde o carro foi,